Caramba, como dá dinheiro vender droga. O nosso convidado, ele é ator, ele é cantor, ele é roqueiro. Roqueiro raiz. Chama ele, Diguinho. Claro, querido. Heriberto Leão! Você sabe que som foi esse aí? Qual? Doors. Doors. Como? I'm gonna love you. Isso aí. The Doors, velho, foda. Ô, Heriberto Doors. Leão, seja bem-vindo. Você tá em cartaz. Obrigado. Você tava em cartaz com uma peça. Isso, com o musical da Broadway, meu primeiro musical da Broadway, porque eu fiz o musical do Jim Morrison, né? Sim. Durante 3 anos, acho que é o grande sucesso da minha vida. Por isso The Doors pra você? Sim, sim. The Doors Você gosta do The Doors? O The Doors, ele moldou a minha forma de pensar filosoficamente. Por quê? Porque eu descobri a contracultura através do Doors. Eu fiquei tão encantado com a banda e com o que eles queriam dizer através das suas letras e Que eles queriam canções. dizer, hein? Que quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito. Olha. Ou seja, a necessidade da gente mudar a percepção. Só existe evolução se a percepção for modificada. É verdade. Então, através da arte, a gente consegue fazer isso, né? Então, uma canção, um álbum que te modifica, que te transforma, eu acho que é uma missão cumprida com maestria. Agora, você faz muito musical, né? Eu gosto de... Você gosta? Gosto. Você é um dos caras que mais faz musical. Cara, eu acho que os Faz meus shows de bastante. rock and roll se forem considerados musicais também, porque eu toco em vários lugares. Aliás, eu tenho uma relação aqui com o Ultraje por causa do Mingau, com quem eu já tive a alegria de tocar diversas vezes, né, com o Ivan Sader, na banda Trem, que é o tributo ao rock nacional. Sim. E a gente viaja o país fazendo shows e deixando não só a chama do rock and roll viva, mas porque o rock and roll ele não é uma estética, né? Ele é uma maneira de pensar, né? O rock and roll é uma atitude perante a vida onde você questiona o tempo todo, inclusive será que tudo isso aqui é verdade? Tudo isso é real? Quem montou isso tudo e como a gente pode transformar essa realidade rumo à evolução. Então, eu acredito realmente nessa missão utópica da arte. Porque a gente começou falando da peça que estava em cartaz, Funny Girl, que virou filme. Isso. Né? E só que você é mais rock and roll, você deixou o rock and roll? Cara, eu coloquei rock and roll nesse personagem. O Nick Arsten foi vivido pelo Omar Sharif no cinema. Omar Sharif. É, ator egípcio incrível, Sim. que eu sempre fui muito fã dele. E ele é um jogador. Eu era criança, eu falava Osmar Xerife. Omar Sharif. Eu era criança, tinha direto o filme dele, eu falava, é o filme do Osmar Xerife, eu falava. Carismático, né? A gente queria ver o Ele tinha o bigodão, né? Exatamente. E Eu acho que é um personagem que ele tem uma pegada rock and roll no sentido dele ser um cara que ele joga, que ele aposta em cavalos. Eu acho que quem entra pro rock and roll é quase como um jogador, porque quem diz que vai dar certo, né? É uma profissão... olha, o Roger é um... Quanto tempo... Você tinha medo de não dar certo, Roger? Não, porque na verdade eu não estava nem pensando nisso tudo que a gente conseguiu. A gente pensava em tocar na noite só e... Você só foi fazendo? Foi fazendo e de repente a gente viu que tinha outras bandas fazendo também. Daí a gente começou a compor, porque no começo a gente só tocava covers e tal. E deu certo. E o Nick Arsten, ele foi tentando também sem saber se ia dar certo ou não, e se casou com a Fanny Brice, que foi uma comediante americana que revolucionou a indústria musical nos Estados Unidos nos anos 20, né, quando ela rompeu todos os padrões. Ela era uma mulher engraçada e ela criou a comédia musical nos anos 20 e vira uma das maiores estrelas de todos os tempos. Então, é uma história real, o Nick Arsten também existiu. E eu acho que ele trouxe esse rock and roll para a vida dela, porque ela não tinha muita paz com ele, não. Qual que é a sua banda preferida? É The Doors? The Doors. The Doors é a preferida, disparada. Eu descobri o Doors com 19 anos e eu assisti o filme do Oliver Stone mais de 10 vezes. Aí me chega em mãos... Mas parecido como o Val Kilmer, incrível. Né? Não tinha outro cara. Ele merecia o Oscar. Mas o John Desmond, o baterista, escreve um livro em que ele fala que o filme tem algumas incorreções, assim.
que Jim Morrison não era daquele jeito o tempo inteiro, etc., apesar da genialidade tanto do filme quanto do Val Kilmer. Porque no filme ele parece uma pessoa chata. Então, porque ele tá o tempo inteiro toda naquele estado. Toda hora ele é o Jim Morrison, toda hora ele tem um negócio pra falar. Toda hora ele tem uma poesia. Mas eu não aguento 5 minutos com esse cara, velho. Tomar no cu na primeira. Mas ele não era assim. E aí ele escreve esse livro, contando uma outra versão, né, da personalidade do Morrison. Eu tinha 19 anos e eu falei, um dia, porque esse cara mudou a minha vida, um dia eu vou fazer um musical homenageando o Morrison. E aí eu só consegui fazer 20 anos depois. Uau. Eu tentei com vários diretores, nada dava certo. Abri o portal, eu fiz. E você acredita o que aconteceu? No aniversário de 70 anos, do que seria o aniversário de 70 anos do Jim Morrison, o Fantástico fez uma matéria homenageando o Jim Morrison por conta do musical, misturando ele e o meu Jim Morrison. Por quê? Porque um grande fã da banda foi assistir 3 vezes. Na primeira ele falou, eu fui pra jogar tomate, não é possível alguém fazer Jim Morrison e não ser meia boca, entendeu? E aí na segunda eu falei, é bom mesmo. Na terceira eu vou te dar uma pista importantíssima. O bombeiro que encontrou o corpo do Jim Morrison na banheira do hotel em Paris, ele mora aqui do lado do teatro, ali na Conde de Bernardotte, no Leblon. Aí eu mandei um e-mail para Lee Camel, que era o diretor de jornalismo da TV Globo, e falei, penso que temos um furo. No próximo domingo, de Fantástico, o Jim Morrison faria não 69 e não 71, mas 70 anos de idade. E o bombeiro que encontrou o corpo dele na banheira está aqui do lado. E ele vai vir para contar como era o defunto. E aí ele foi. Foi? E o nosso cenário era um Père Lachaise modificado esteticamente por instrumentos musicais, onde o Jim Morrison está enterrado. E ele subiu no palco e ele deu uma cópia do atestado de óbito para mim. Caramba! Porque existe uma lenda que talvez ele não tivesse morrido. Ele era francês e morava no Brasil? Não, ele era francês e aí ele se casou com uma brasileira e passou a trabalhar no departamento de incêndio da Fundação Roberto Marinho. Aqui. Morava do lado do teatro e foi assistir. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque como dizia o Raul Seixas, né? Quando você é sincero e deseja profundamente, você é capaz de mudar o mundo. Ou seja, um jovem com 19 anos que descobriu um artista que modificou a vida dele, falou, eu vou um dia fazer uma homenagem, porque era de todo o meu coração, porque ele não é desse jeito, ele é um cara mais do que isso, ele não é esse chato que, como você o vê, e como talvez muitas pessoas o vejam, entendeu? Ele é outra coisa. Agora, o seu último espetáculo foi O Astronauta. Não é o do Maurício de Souza, claro. Não, mas eu era muito fã do Astronauta do Maurício de Souza também. Aliás, fizeram umas graphic novels adultas do astronauta, falaram que um dia vai ter filme do astronauta. É um tema... Eu sou apaixonado por ficção científica, né? Muito. 2001, para mim... 2001, Interestelar e Matrix são os filmes da minha vida, se eu pudesse colocar aí no top 5. O Matrix 1, né? Matrix 1, né? O 2 Não. O 2 e o 3 são horríveis, é o clássico. Aliás, vocês da geração aí que é de 99, se não me engano. Já, pra mim é filme recente. Pois é, cara, já tem 24 anos. É demais, né? Que é demais. E 2001, que pra mim é o grande filme porque tem uma revelação que a gente leva ao espetáculo Astronauta, que é uma possível revelação de quem seriam os extraterrestres que ajudaram na evolução da Terra. Quem seriam os deuses astronautas? Isso, os deuses astronautas. E isso, eu gosto de subir nos ombros dos gigantes, porque chegar aqui, o Heriberto tá lá falando no programa do Danilo, que não sei o que, todo mundo fala, todo mundo sabe tudo hoje. Não sou eu, tá? É o Kubrick e o Arthur C. Clarke. Então, vocês vão falar e escrever sobre eles dois. O que acontece? Nós vivíamos como hominídeos nos alimentando de apenas substâncias encontradas no chão. Alguns ainda faz isso. Quem? Tá. Diguinho, e aí? Porque nós não tínhamos presas e nem mandíbulas fortes o suficiente para sermos predadores. Nós não nos alimentávamos de carne, apenas de vegetais e o que a gente encontrava. E aí a cena do filme é bem clara. Nós estamos nos alimentando daquilo, aí chegam os predadores, atacam a gente. Nós estávamos fadados à extinção. Até que tem um plano em que o hominídeo, que é aquele que observa a Lua, para quem lê o livro, que também é maravilhoso ler o livro, ele come alguma coisa. Ao comer essa coisa, no chão, alguma coisa da natureza. Isso tá no livro, não tá no filme. Não, no filme que ele bota o plano. O plano dele comendo, mas aquele que observa a Lua é o nome desse personagem que vai se transformar no líder dessa tribo de hominídeos. Por quê? Ele come aquilo, beleza. E os outros também comem ao redor. O líder comeu, eles comem. Eles vão para a caverna. E estão morrendo de medo porque a gente estava fadado à extinção, né? A gente não conseguia nem dormir direito, a gente era atacado por todos os tipos de animais, nós éramos presas, não éramos predadores. Aí o que acontece? Na manhã seguinte, todo mundo adormece e acorda com um monolito.
Monolito. que é o principal personagem do filme. Sim. E o que é esse monolito? Ele é um objeto, depois a gente vai descobrir que é um objeto extraterrestre, porque eles vão encontrar na Lua esse objeto depois, e aí o filme continua. O que acontece quando esses hominídeos tocam no monolito? Você se lembra? Eles começam a um matar o outro. Sim. Mas por quê? Porque eles têm o primeiro insight. Esse hominídeo, Faz que o é fogo. aquele que observa a Lua antes do fogo, ele está brincando com aqueles ossos no chão, e aí ele pega um fêmur. E ele tem o primeiro insight dos nossos antepassados, da nossa espécie. Ele descobre que um fêmur pode ser uma ferramenta. E vem a cena mais clássica da história do cinema mundial, que é ele jogando, joga para cima. Vira uma nave. Por quê? A ferramenta que fez com que a nossa civilização evoluísse. Olha só. Então, o que o Kubrick e o Arthur C. Clarke quiseram dizer com isso? Que existe alguma interferência extraterrestre na nossa evolução? Pois bem, um cara chamado Francis Crick, isso tudo está no Astronauta. Por isso que eu acho genial o Astronauta. Ele ganhou o Prêmio Nobel por ter co-descoberto a dupla hélice do código do DNA. Simplesmente isso. Sim. Não é um cara qualquer, né? Não. Assim, né? O DNA. E ele, analisando o DNA do reino fungi, que na época nem era considerado um reino à parte, mas era um sub-reino do reino vegetal, ele chega à conclusão de que o DNA desses fungos, eles não podem ter surgido na Terra, que eles teriam vindo do espaço. E aí ele confirma a teoria de um filósofo grego chamado Anaxágoras, a teoria da panspermia, de que a origem da vida na Terra pode ter surgido de uma espécie de nuvem cósmica de sementes. Partículas de vida que chegaram, micro-organismos que chegaram, que vieram de cometas e meteoros. Ô, louco. E o Francis Crick vai além. E ele fala que, nos estudos dele, alguns fungos demonstram, pelo menos ele percebe isso, estudando, que não só não teria a sua origem na Terra, como foi manipulado geneticamente. Foi Seriam inconsciente, transgênicos. não foi um acidente. Não foi um acidente. Aí vem a panspermia indireta. Caramba. Não, quer dizer, a panspermia indireta é a natural. Olha e a isso. direta seria essa. E aí eu te pergunto, por que a gente não aprende isso na escola? Por que isso não é conversado? E por que se alguém vai falar sobre esse tema, já vai ter um monte de gente escrevendo, pô, o que o cara fumou, o que o cara fez? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você pensar a nossa existência através da história, do que aconteceu antes. E eu te pergunto também, com tanta pesquisa tão detalhada a respeito dos fungos, como eu não consigo vencer um fungo na minha unha? Eu já passei tudo que é remédio, cara. Os caras não conseguiram vencer isso. Se você gostar, você não acredita, cara. Eu sei, porque eles são muito fortes, né? Talvez eles sejam o reino mais poderoso. Eu tô desde a época do Talvez tenham CQC. vindo do espaço, inclusive. Só pode ser. Eu tô desde a época do CQC, eu não consigo tirar isso aqui, velho. Tomar banho é uma boa. Nossa. Olha o gordão da higiene. Nossa. Nem parece que ele fede no camarim. Irmão, cuidado. Eu conheço você na noite e banho não é. O a Igor sua tá na especialidade. batata aí. Tamo vendo ainda, hein, irmão? Caralho! Tava cheio esse negócio quando você chegou, irmão. Eu tô mantendo a minha bico-briote. Agora, eu posso indicar um documentário? Pode. Que é imperdível mesmo? Pode. Porque senão fica... o reino fungi, chama Fungos Fantásticos. É o maior especialista de fungos do mundo, chamado Paul Stamets. E é o filme mais revolucionário, é o novo Matrix. Porque o reino fungi tem as informações que nós precisamos pra gente salvar a humanidade do caos que a gente se encontra. E qual que é o documentário? Fungos Fantásticos. Eu achei que você fala Super Mario Bros. Tem a ver. O que acontece quando o Super Mario Bros. Come o cogumelo... Ele vai pro reino dos fungos, certo? É pro reino dos cogumelos que ele cresce vai. também, olha lá. Ele cresce, exato. Você que tá assistindo, não vai passar cogumelo no pau achando que vai acontecer a mesma coisa. É importante, as pessoas assistem TV e é a coisa científica que nós estamos falando. São milhares e milhares e milhares de Eu já espécies. fiz e não dá certo. Agora, você já viu alguma evidência de vida? Teve bastante gente que eu entrevistei já falou que viu Não, OVNI. nunca. Mas conhece gente que viu? Conheço porque eu estreiei na Rede Globo fazendo um extraterrestre. Uma novela chamada O Amor Está no Ar, de 1997. Tem aqui? Cadê? Para nós, tudo tem uma outra dimensão. Rodrigo Santoro. O que importa agora é que vocês se preparem. Se preparem para o futuro. Um futuro que está chegando. Um futuro pleno de liberdade, solidariedade, aceitação e amor.
Em Machu Picchu. Fomos gravar em Machu Picchu. Eu achei que você ia falar no final, e busquem conhecimento. Onde você gravou isso aí? Em Machu Picchu. E Natália Lage, Rodrigo Santoro, nós somos amicíssimos até hoje, foi uma novela muito especial. E não foi por acaso, né, que veio pra mim esse personagem. A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? E eu sempre gostei desse tema e fazia parte de um grupo adolescente de estudos ufológicos pelo correio, né? Tinha uma revista que tinha um grupo pelo correio. Nunca fiz vigília, nunca vi nada, mas fiquei muito amigo do Kiko Zambianchi. Kiko Nessa Zambianchi época. já viu? Não, o Kiko Zambianchi, ele Relato. deixa uma câmera a noite inteira na lua para ver se Fábio passa Júnior alguma já coisa. viu? Muita gente. E por eu ter feito esse personagem, o Kiko, por exemplo, se aproximou de mim, a gente começou a ficar amigo, e vários outros. O Kiko Zambianchi. O Kiko Zambianchi. É que quando fala Kiko e disco voador, eu acho que é aquele. Já chegou o disco voador, não é o Kiko do Chaves. Kiko Zambianchi. Já viu? Tem o Kiko os Marinhos, que era aquele que você comprava em Lembra envelope, disso, que- cara? Era genial. Você já viu o disco voador, Roger? Não, nunca vi. Alguém aí do traje já viu alguma coisa? Olha lá. Já viu já, velho? Já fomos lá para Guardinha uma vez. Fui com mais 3 Pra amigos. onde? Guardinha. É uma cidade que fica perto de Ribeirão, faz fronteira com Minas Gerais e São Paulo. E tem o Morro da Mesa lá, que é estudado até pela NASA. A gente foi lá, tem umas histórias até engraçadas, né? Fomos 2 vezes. Caramba, mas você viu o quê? A gente viu como se fosse um portal. Primeiro a gente viu bastante luzes diferentes, né? Não sabia explicar, e de repente abriu uma luz muito forte e não ofuscou o olho da gente. Foi muito louco. Só que depois a gente não entendia nada, todo mundo ficou meio com medo, a gente se mandou. Você foi lá pra ver ou viu sem querer? Não, a gente foi porque estava sabendo que acontecia essas coisas lá, então a gente foi lá mesmo. Caramba! Sabe quem viu? Você é amigo do Mingau, aliás, saudade do Mingau. Muita saudade. Você que é amigo do Mingau, a Juliana e o Mingau já viram o disco voador, não viram? É a luz, né, que fica lá. Aí, mas teve uma que foi bem estranha, que parecia um vagão de trem parado, com janelinha, tudo. Eu tava sóbria. Janela. E aí, tava devagarinho, aí pegou velocidade. Isso em Trindade também. É claro que existe. Nós vivemos em um planetinha mínimo, num universo infinito. Vixe, eu não aguento mais. Viver nesse planetinha. Vai tomar, eu não aguento mais isso aqui. Será Então, que tem mais por aí? É claro que a probabilidade de existir vida fora da Terra é de 100%. Isso não sou eu, Marcelo Gleiser fala, vários cientistas falam. E a nossa capacidade de procurar vida fora da Terra é como se a gente procurasse vida numa gota no oceano. Aí falasse assim, vou pegar uma gota do oceano. Olha, não tem vida nessa gota, tem um oceano. É sobre isso. Então, é uma probabilidade, ao meu ver, e de muitos cientistas, total. Agora, como eles se comportam, como eles são, aí são os mistérios da vida. Sua mãe e seu pai nasceram no mesmo dia? Nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Dia 14 de julho de 1944. Mesma idade? Tudo. A gente sempre brinca, né? E, pô, se casaram no mesmo dia, tiveram filho no mesmo dia. É claro. Caramba, cara. Mas, e uma outra coincidência é que a minha avó, a mãe da minha mãe, pernambucana de Serra Talhada, que viu o Lampião pessoalmente, muitas histórias do sertão pernambucano. A minha família Leão vem de Pernambuco. Ela era uma estudiosa de Jung, uma autodidata de Jung. E a grande teoria de Jung, que foi um grande discípulo de Freud, que revolucionou a psicanálise no mundo também, a grande teoria dele é de que a sincronicidade, ou seja, as coincidências significativas, elas são uma espécie de linguagem do universo, ou linguagem divina, se você trocar a palavra universo por Deus. Isso é místico, não é só... Não, ele é racional também. Se você parar e pensar, tá? Existiu uma explosão, né? O Big Bang. E para essa explosão ter gerado esse universo, e para esse planeta azulzinho existir, e para ter vida na Terra, e para a gente estar aqui conversando com essa tecnologia toda e chegando na casa das pessoas, quantas coincidências significativas aconteceram uma após a outra? Pô, no microsegundo pós-Big Bang, qualquer mudança ali ia dar um Big Crunch, um universo que não ia dar certo. Então, é uma lei, uma das principais, se não for a principal, da criação do nosso universo. Porque os céticos, eles podem questionar tudo, menos que nós existimos. E que nós estamos aqui. E que alguma lei nos fez chegar até aqui. Agora, como a gente chama essa lei, Jung chamava de sincronicidade, que são as coincidências significativas.
E aí a minha avó, ela sempre falava, olha, todo mundo é filho da sincronicidade. Obviamente, né? Para você estar aqui, os teus antepassados tiveram que se conhecer em muitas coincidências, né? Bisavô, tataravô, parará. Agora, se o teu pai e tua mãe nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, e a sua avó de Serra Talhada adora Jung e está te falando isso, talvez será que um dia você não vai contar essa história num programa de repercussão nacional como o do Danilo? Uma outra coincidência, hein? Entendeu? É sobre isso. Eu acho que a gente tem que usar esse espaço que a gente tem sempre para também, assim, a gente brinca, a gente dá risada, a gente se diverte, mas tem questões que são fundamentais para a evolução humana e a gente precisa ficar atento a isso, entendeu? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no planeta e a geração de vocês que está sendo consumida por informações, às vezes muito superficiais, às vezes não, né? Praticamente sempre, numa velocidade muito grande, tem uma lavagem cerebral acontecendo e a gente tem que ficar atento a isso. Então, a gente tem que subir nos ombros dos gigantes. É o que eu faço. Jung, Morrison, Nietzsche, meus filósofos preferidos, porque a gente tem que estar sempre conectado com esses gigantes. E essa nova geração, às vezes, nega os gigantes dos tempos antigos. Fica aí o recado. Vamos fazer um intervalo rápido, na volta, vamos falar sobre novelas que você fez. Você fez 3 remakes de Benedito Rui Barbosa, outra sincronicidade aí. Sim, um atrás do outro. Também coincidências. Significativas. Voltamos já já. De volta com Heriberto Leão, olha só, esse cara aqui é ator, é roqueiro, é cientista, velho. Você é pesquisador, no mínimo você é um grande pesquisador. Eu sou um grande curioso. E um pedaço de mau caminho também. Cala a boca. Heriberto, você era punk rock? Eu descobri o punk na minha adolescência, foi a melhor maneira que eu achei de me expressar. Imagina, você chega aqui nesse mundo, tudo prontinho para você, e você começa a questionar. Como que você vai questionar isso? Aí veio o movimento punk. Eu falei, pô, é por aí que eu vou. E a gente criou uma banda no Dante. Eu sou do Dante Alighieri aqui de São Paulo. Fiz Dante do Jardim ao 3º colegial. Você arrumava briga na rua? Você ia na galeria do rock? Não, eu ia. Quer dizer, eu ia não, morria de medo de ir, né? Por quê? Porque se você fosse, tipo, com alguma camisa punk, você podia encontrar com os verdadeiros punks mesmo, e aí você era questionado, né? Porque era um movimento sério, né? Então você não podia usar assim... Ah, tinha essa? Aleatoriamente. Tinha... E tinha também, você podia encontrar... Isso é uma contradição. O punk está questionando o sistema. Vamos ser livre, pau no cu do sistema, ninguém manda em ninguém. Aí chega com a camiseta. Quem você acha que é pra usar a nossa camiseta? E aí que negócio é esse? Meu pau. Você sabe quem é que tá aí nessa camiseta, né? Então você sabe quem é essa banda? Ou você podia também encontrar... Meio fascistinha. É uma coisinha meio fascista. Sabe quem é essa camisa? Deixa eu ver se eu deixo você passar. Vamos lá. Mas a gente viveu os anos 80, a gente teve ali o Grito HC, não foi? Não, o Grito HC era uma banda. Teve alguma coisa lá no Sesc Pompeia, lembra? Que deu uma confusão. Foi. Ele tá falando do Festival do Fim do Mundo. Festival do Fim do Mundo na USP, não foi? Na cidade universitária. Acho que foi no Sesc Pompeia. Eu não me lembro, porque assim, eu era muito adolescente mesmo. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu estava começando a descobrir. Eu era muito tímido. Como é que um cara tímido vira punk e um punk vira um galã da Globo? É surreal, né? Nem eu sei. Que jornada, irmão. Sei, é uma jornada. Que jornada. Ou seja, tudo é possível. Vamos ver aí, você tá em Cabocla, vai lá. Maria Flor. Heriberto, você aprendeu ali eu fiquei sabendo que você aprendeu a se comunicar com cavalo. Você fala cavalês? Eu acho que eu falo animalês. Como que é o cavalês? Na verdade, essa foi a primeira novela, né? Então, a gente fez o quê? 200 e poucos capítulos em cima de um cavalo o tempo inteiro. Eu já gostava de cavalo, mas eu realmente compreendi
esse universo através de um personagem. Porque você se transforma naquele personagem durante horas. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi em Paraíso, né, que talvez seja o meu maior sucesso na televisão, que me deu prêmios, enfim, foi uma novela de também muito sucesso. E que o meu personagem conversava com os animais. E quando você está conectado de verdade com um cavalo, ele percebe para onde você vai virar sem você dar comando nenhum. É como se você fosse um. Lembra aquela cena do Avatar? Que ele se conecta no animal e eles se tornam um só. Essa conexão também, nos meus estudos, eu descobri que o Cameron, ele é muito ligado na glândula pineal, né? E que é uma ligação de uma glândula que nós temos, por isso que sai daqui, com os animais. E o Tesla dizia que a mente é uma grande antena. Eu acho que o Cameron ele quis dizer isso também no seu filme, nessa conexão com os animais, e eu vivenciei isso, como se tivesse uma antena no meu cérebro e uma antena também no cérebro do cavalo ou de qualquer animal, e que de alguma forma a gente consegue se comunicar. Eu penso que nós humanos, às vezes, nós somos muito pretensiosos de achar que nós sabemos tudo. Nós não sabemos quase nada. Então, são essas experiências que modificam a nossa vida e fazem a gente acreditar que realmente a gente precisa se aprofundar em muitos assuntos. Boa! Você fez aqui, ó, vamos ver o Heriberto em Malhação. Cara, força e honra é o meu lema também. E de onde você tirou? Porque isso aí depois ficou... Tem lutador que usa esse lema. Bastante. De onde você tirou força e honra? É o lema do exército romano, força e honore, e que o meu pai falava muito para mim e para o meu irmão. Não existe força sem honra, nem honra sem força. As duas caminham juntas. E foi um bordão que ele veio de improviso, e os autores, a Rosane Svartman e o Paulo Raum, pegaram e colocaram na novela, e era o lema de toda a academia, e inclusive o Arthur Aguiar, que fez a cena também, junto ao Felipe Simas, ele tem tatuado essa frase, de tão impactante que foi. E eu perdi meu pai há 12, 13 anos, 12 anos, e quem me conhece sabe do amor que nós temos um pelo outro, tínhamos e temos. Era meu capitão, o cara que acreditou nesse garoto tímido, gago, do Dante, que virou punk, que tinha medo de ir na galeria do rock, que não entendia direito onde estavam acontecendo os festivais, porque era muito jovem, mas que tinha uma vontade de se expressar e de alguma forma, ajudar, por menor que fosse o meu tamanho nesse mundo, mas ajudar os outros, porque foi o que meu pai ensinou. Meu pai ajudava todo mundo. Eu acho que o grande trabalho do meu pai era ajudar. Meu pai trabalhou com futebol, com jogador de futebol, com artistas. Ele foi empresário do Fagner, do Serginho Chulapa. E todo mundo que eu encontro desse meio, seja do futebol, seja da música, seja de qualquer lugar, quando me encontro, eu falo, você, filho do Heriberto, aquele cara que ajudava todo mundo. Então, quando eu vejo o Gael, que é o nome do meu filho mais novo, é meu pai, entendeu? O Gael era um cara que ele era durão, ele era difícil, mas ele amava demais os filhos e ele fazia tudo por todo mundo. Não só pelas filhas, mas por todo mundo que precisasse dele. E eu só acredito nisso, eu só acredito que a gente vai evoluir se a gente ajudar um ao outro. Ponto. Pode parecer piegas, mas é a grande lei, entendeu? É gentileza gerando gentileza, sabe? É o amor como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo, que eu aprendi com o Benedito Rui Barbosa em Paraíso, que terminava a novela com essa lei final. Eu vejo Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Muito bom. Boa! Então vamos... Quero te agradecer, Heriberto, por ter vindo aqui. Muito obrigado. A casa é sua sempre que quiser. Obrigado por ter me deixado falar tanto assim. Obrigado, irmão. E eu sei que você é muito brother do Mingau, né? Tem uma música aqui que o Mingau cantava, sempre que o Mingau ia cantar, era essa música que ele cantava, que é Até Quando Esperar, da Plebe Rude, né? Um clássico. Como você é amigo do Mingau, inclusive da época aí dos rolês de punk, o que você acha de cantar essa música com traje no final? Pode ser? Caramba. Boa!